para entender os episódios que estão para acontecer no mundo Bitcoin, sendo estes o Segregated Witness 2 em novembro e o Bitcoin Gold em 25 de outubro, anteriormente você precisa entender o que é hard fork, soft fork, blockchain e compreender também um pouco da importância do processo de mineração. Se você conhece algum desses termos, você pode pular o vídeo para o termo que não conhece, utilizando os marcadores que eu vou inserir aqui ao lado. Para começar, de uma forma bastante intuitiva, vamos imaginar um processo comum de negociação. Imaginemos que o Rodolfo, nosso querido Rodolfinho do vídeo anterior, acabou de receber um pagamento referente a uma venda de bitcoins e está se preparando para enviar as moedas compradas para o nosso querido amigo, o Maicão. Em seguida, o Maicão envia o endereço de sua carteira digital para o Rodolfo e este envia o Bitcoin comprado para a carteira do amigo. Depois de algum tempo, o Maicão recebe suas moedas e fim, acabou. Bom, vamos parar e analisar o que acabou de acontecer aqui. Resumidamente, no momento em que Rodolfo confirmou o envio de Bitcoin, gerou-se uma pequena informação derivada dessa transação. De forma simplificada, uma transação nada mais é do que a encarnação de uma informação que diz o que está sendo enviado, quem está enviando e quem está recebendo. Vale ressaltar que a blockchain trabalha justamente com essa informação. A primeira coisa que ocorre com a informação em questão é a criação de uma assinatura digital por parte de Rodolfo. Agora, a transação é efetivamente fruto de um endereço verdadeiro. Em seguida, essa informação é destinada para uma zona provisória, onde permanecerá aguardando pela validação. Elas ficam lá aguardando até que em algum momento os mineradores entram em cena. Bom, então é isso. Enquanto os usuários estão lá realizando suas transações e criando conteúdo para as zonas provisórias, os mineradores estão participando de uma espécie de competição computacional complicadíssima. Vale ressaltar que essa competição demora em média 10 minutos para ser concluída e balanceia sua dificuldade em função do número de mineradores que estão participando dessa competição. Os mineradores também são responsáveis por validar a assinatura do endereço, verificar a autenticidade da transação, incluir as transações da zona provisória na blockchain, entre outras coisas. Após a conclusão da competição, os mineradores validam as transações na zona provisória, assinam, datam e identificam as transações que estão dentro da zona provisória e assim as transações passam a integrar a cadeia de blocos. Então é gerado um código que é derivado do bloco que precede esse novo bloco que está sendo criado e seguidamente insere o novo bloco na cadeia, vinculando esse último código criado a esse último bloco produzido, o que significa que todos os blocos da cadeia estão vinculados de alguma forma e qualquer alteração em algum de seus registros criará um efeito cascata, que alterará o código de todos os blocos seguintes. Eis que entram em cena os nós completos. Um nó completo ou um full node é um programa que pode ser baixado e instalado por qualquer computador que atenda os requisitos mínimos de espaço e de configurações e que, quando instalado, é capaz de validar as transações e os blocos dentro da blockchain. Em outras palavras, são responsáveis por confirmar a regularidade da informação. Os full nodes têm a mesma cópia da blockchain e por isso meio que conversam entre si para validar as transações e blocos. Se um nó for adulterado, todos os outros irão informar a rede que aquela informação não procede, e daí deriva a segurança descentralizada da rede Bitcoin. A melhor forma para iniciar um diálogo envolvendo hard fork e soft fork é resgatar uma explicação que foi dada lá no bitcoin.org, abre aspas. Bitcoin é uma rede que funciona de forma consensual, onde foi possível criar uma nova forma de pagamento e também uma nova moeda completamente digital, fecha aspas. Devido à natureza do Bitcoin, os usuários têm total liberdade para escolher a versão do software e de protocolo em que farão suas operações.
Isso significa que os usuários podem escolher versões divergentes que não operam em harmonia com as versões escolhidas por outros usuários. É daí que deriva a necessidade de um consenso entre eles. Afinal, se a comunidade estiver dividida no momento de determinar qual versão deve ser utilizada, ocorre uma espécie de bifurcação na rede, onde se passa a existir dois grupos de usuários com consensos distintos. Basicamente, uma nova rede para uma nova moeda. Existe toda uma explicação técnica e bastante interessante a respeito de como tal bifurcação acontece, sobre a rejeição dos nós e todo esse tipo de coisa. O site Criptomoedas Fácil fez uma postagem legal que eu tô linkando aqui embaixo. Simplificando, o hard fork ocorre quando acontecem mudanças não compatíveis com versões anteriores do Bitcoin Core. Normalmente são mudanças violentas. Enquanto isso, o soft fork ocorre quando acontecem mudanças compatíveis com as versões anteriores do Bitcoin Core. Normalmente são mudanças mais suaves. Bom, o Segregated Witness 2, que ocorrerá em novembro de 2017, basicamente sugere a expansão do tamanho do bloco, precisamente a sua duplicação, o que significa que a quantidade de transações contidas em um único bloco dobrará. O principal argumento em prol da SegWit 2 é justamente o que o aumento do bloco implica. Teoricamente, aumentar o tamanho do bloco implica no aumento de número de transações, o que sugere uma redução das taxas médias e o aumento da rapidez de confirmação, o que pode chamar a atenção de novos usuários. E assim a gente tem também o outro lado da moeda. A gente tem os argumentos contra o SegWit 2, que é justamente o custo para operar esses nós e a falta de proteção de repetição. Afinal, se os blocos eles são maiores, eles acabam exigindo uma conexão mais estável e até superior, ou exija um investimento em hardware, o que pode acabar indiretamente filtrando aqueles que serão capacitados para rodar esse programa, que acaba gerando uma certa complicação. Em relação à falta de proteção, acontece que as duas moedas iriam compartilhar o mesmo histórico, e assim a rede acabaria ficando ameaçada por ataques de repetição, o que pode representar transações sendo executadas duas vezes, uma em cada cadeia, o que não é uma coisa muito interessante. O portal do Bitcoin fez uma postagem bem legal e eu tô colocando aqui linkado na descrição. O caso do Bitcoin Gold, fork prometido para o dia 25 de outubro de 2017, sugere a mudança do atual algoritmo de mineração. Hoje o algoritmo utilizado é o SHA-256, um super método de criptografia que exige um poder computacional bastante elevado dos mineradores. O algoritmo que entraria no lugar seria o chamado Equihash, que é um método mais soft e exigiria menos poder computacional dos mineradores. A mineração, utilizando o algoritmo SHA-256, é extremamente custosa, pois depende estritamente de ASICs, enquanto a Equihash se utiliza de GPUs, dispositivos muito mais em conta. Lembra das competições que a gente estava conversando lá no início? Então, a ideia é tornar essas competições um pouco mais acessíveis para outros usuários. O que acontece é que hoje o poder de mineração encontra-se centralizado na mão de mineradores em lugares específicos ao redor do mundo, o que é uma total violação da proposta inicial do Bitcoin, a descentralização. Lembrando que não há nada de inovador aqui, a Equihash já é utilizada em outras moedas, como a Zcash. Basicamente é isso. Eu iniciei alguns estudos relacionados aos métodos de criptografia, mas infelizmente não imaginei como eu poderia incluí-los no vídeo. De qualquer forma, eu estou aqui inserindo todo o material que eu conferi durante a produção. Apesar de não ter utilizado eles nos vídeos, eu estou aqui deixando disponível para vocês, para quem quiser se aprofundar no assunto. É um assunto bastante interessante, é um assunto bastante legal, não é um assunto amigável, tá bom? Mas é um assunto que pode prender a sua atenção aí no teu tempo livre. Um agradecimento especial a toda a comunidade do Bitcoin Brasil, ao Herman e ao Augusto Berbari por me ajudarem em todo esse lance envolvendo criptografia, MD5, SHA-2. E eu já ia me esquecendo. Tem mais uma coisa que eu preciso te falar. Por hora, ninguém se pronunciou a respeito do suporte das novas moedas que podem surgir. Por isso, fiquem de olho nas notícias. E conforme forem divulgando, eu acrescento aqui na descrição do vídeo. Tem mais uma coisa. Não conta pra ninguém, mas eu sou o Rai.